Graças a Deus. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 3. Graças a Deus. Gênesis capítulo 3. Na semana passada nós paramos no versículo de número 15. Chegamos a falar do proto-evangelho, ou seja, da primeira aparição do evangelho na Bíblia, como o Senhor disse que o herdeiro da mulher pisaria na cabeça da serpente, o descendente da mulher. E hoje nós vamos dar continuidade, se Deus assim o permitir, vamos concluir o capítulo 3. E no final do capítulo 3, o que nós vemos aqui é um Deus cheio de misericórdia. E esse é o título do sermão de hoje, um Deus cheio de misericórdia. Por isso vamos ler os versículos, a partir do versículo 16, diz assim: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formada. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Só até aí. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã de hoje, te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Dai-nos, Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos entregar nessa manhã. Não permita, meu Deus, que nada ou coisa alguma, Senhor, venha nos apartar do teu conhecimento e do teu amor. Nos ajuda, meu Pai, a seguir o teu santo caminho de uma forma que te agrade, Senhor. Abençoa, meu Deus, esse culto. Abençoa as pessoas que aqui estão, Senhor. E nos faz verdadeiramente acreditar em todas as promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, como eu havia dito para vocês, o capítulo 3 do livro de Gênesis, ele é uma chave, por assim dizer, para que você entenda toda a Bíblia. Para que você entenda a malignidade do homem, para que você entenda a necessidade do homem de Cristo, para que você entenda a maravilhosa graça que nos foi dispensada. Nós precisamos entender o problema. A solução só é solução quando eu entendo o problema ao qual a solução veio solucionar. Por isso, meus irmãos, nesse capítulo 3, que nós chamamos de a queda, nós percebemos uma ruptura, um quebrantamento, um corte que foi feito entre Deus e o homem, de tal forma que agora Deus e o homem, que antes estavam vivendo em harmonia, estão agora não somente em desarmonia, mas em uma inimizade absoluta. Como está escrito no livro de Romanos, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer.
Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Sabe, muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e dizemos: olha, pastor, eu olho assim e eu vejo dois grupos de pessoas. Tem gente que é gente boa e tem gente que não presta. Se você ainda analisa a vida dessa forma, significa que você não compreendeu nada da Bíblia. Todas as pessoas são más. Algumas, a sua malignidade simplesmente é mais vista. Algumas pessoas, a malignidade fica mais evidente. Mas todas as pessoas internamente são más. Todas as pessoas nascem afastadas de Deus e por natureza inimigas dele, em virtude do que aconteceu aqui no Jardim do Éden há milhares de anos atrás. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e por isso carregam agora essa semente de morte e de desobediência. E a menos que o Deus do céu nos abençoe com o dom da regeneração, nos fazendo uma nova criatura, nós nasceremos, viveremos e morreremos mortos em delitos e pecados. A nossa história só pode ser transformada por Deus. Por isso que o ser humano não pode escolher a Deus, porque ele está morto. Ele só pode optar por Deus quando o próprio Deus, pela sua livre iniciativa, o regenera. Então ele tem os seus olhos abertos, o seu coração trocado, e agora sim ele pode seguir na direção certa. Meus irmãos, voltando agora, o Senhor amaldiçoa a serpente. Eu vou ler aqui os versículos anteriores, somente para que a gente faça uma ligação entre o que a gente vai expor hoje aqui nessa manhã. Porém, inimizade entre ti e a mulher, essa é a maldição da serpente, esse é o juízo de Deus para a serpente. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos aqui a prefiguração da obra de Cristo, porque era necessário que Cristo viesse a padecer, porque o Senhor já está dizendo que a cobra, que a serpente lhe feriria o calcanhar, porque era necessário que ele morresse para levar a maldição do pecado sobre ele. Era necessário que alguém pagasse o preço do pecado daqueles que vão ser salvos pela graça de Deus. Então, meus irmãos, aqui já está prefigurando toda uma obra que viria milhares de anos depois, quando o filho da mulher, aquele que não nasceu da semente do homem, mas aquele que nasceu do Espírito Santo, ele viria, ele cumpriria a obra perfeita, como está escrito no livro de Hebreus: em tudo foi tentado e em nada pecou. Ele cumpriria a justiça de Deus e ele morreria pelos pecados do povo de Deus, e ele salvaria a muitos, como está escrito no livro de Romanos capítulo 5. Aqui nós vemos de uma forma clara o Evangelho da salvação. Por isso, meus irmãos, dito isso, entremos agora num Deus cheio de misericórdia, um Deus que não mata os rebeldes. Perceba, meus irmãos, todos nós éramos para estar mortos. Todos nós merecíamos, depois da morte, sermos lançados em um lugar chamado na Bíblia de inferno. Talvez você diga assim: mas eu não mereço ir para lá. Você que está dizendo isso merece 2 vezes ir para lá. Sabe? Nós começamos a entender a obra de Deus quando nós entendemos a obra do homem. A obra de Deus é sempre boa, a obra do homem é sempre má. Por isso, meus irmãos, o que nós merecemos é o justo juízo de Deus, mas pela infinita misericórdia do Senhor em relação aos seus eleitos, nós fomos agraciados com a sua graça, e nós começamos a ver quem é esse Deus. Perceba, meus irmãos, como a serpente agora, ela vai, como o homem e a mulher, vão começar a ver que a serpente estava enganada. Perceba que no começo desse capítulo, a serpente começa a querer convencer o homem. Essas crianças são lindas demais, né? Aleluia. A serpente começa a querer convencer o homem de que Deus não é bom, não é isso mesmo? De que Deus é ruim. E aqui nós vemos que Deus é muito melhor do que a gente imagina.
Deus havia dito para eles não comerem, mas eles comeram. Então o que é que Deus deveria fazer com Adão e Eva? Destruir eles. Mas Deus não faz isso. Olha o que que Deus faz. Ele agora vai disciplinar os seus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Sabe, meus irmãos, a mulher sofre na gravidez. Hoje em dia, talvez você diga: não, pastor, mas hoje em dia já não é mais assim. Aqui tem algumas mães, depois vocês conversam com elas. A mulher sofre na gravidez e sofre no parto. Hoje em dia nós vemos que tem o tal do cesáreo, mas isso não impede com que o parto seja uma coisa extremamente dura e sofrida para as mulheres. E isso faz parte do juízo de Deus, no caso da disciplina de Deus, para que essas pessoas aprendessem que a vida, que era algo maravilhoso, que era algo que era para trazer harmonia ao mundo, porque é isso que Deus diz a Adão e Eva, antes mesmo deles caírem da graça, por assim dizer, antes deles romperem o laço com o Senhor, Deus havia dito para eles: crescei e multiplicai-vos. Era isso que o Senhor havia dito para Adão e Eva, mas eles pecaram, e agora a vida que era para vir de uma forma maravilhosa, como tudo que foi feito por Deus, agora ia vir através de dores. A vida que era sinônimo de alegria, agora ia ser sinônimo de sofrimento. Hoje, quando nós trazemos uma criança ao mundo, nós temos certeza que, assim como nós, essas crianças vão sofrer. Sabe, por mais fantasioso que seja o mundo que você possa viver, muitas pessoas estão na igreja, mas ainda vivem num mundo romântico, onde as coisas são cor-de-rosa. Deixa eu lhe dizer, o mundo que a gente vive não é cor-de-rosa, é vermelho, vermelho de sangue. Por isso que aqui representa todo esse sofrimento, como o próprio Senhor Jesus alerta, e Ele diz: no mundo tereis aflições. O mundo vai trazer esse tipo de aflições, e essas aflições vão começar do começo, desde o começo. Para sair uma vida de dentro da mulher, já sairia no meio de dores. É isso que ele fala: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Perceba que não está falando somente do fato do nascimento em si, mas fala da própria gravidez, que seria agora sofrimento. E quem já acompanhou uma mulher grávida sabe que as coitadinhas sofrem, né? É um sofrimento grande. A gente sabe que tudo isso depois gera uma grande alegria, mas a mulher efetivamente cumpre o que está escrito aqui: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores dará luz a filhos. Isso é a primeira parte do juízo. Mas se fosse até aqui, as mulheres estavam muito agradecidas, mas não parou por aqui a disciplina do Senhor, porque a nossa disciplina precisa ser dura, para que nós venhamos a aprender com os nossos erros. E olha o que está escrito: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E aqui a gente inicia um ponto bastante esquecido e odiado na maioria das igrejas, em virtude de um movimento que cresceu bastante há alguns anos atrás, chamado feminismo. As igrejas têm mudado muitas vezes os seus posicionamentos em relação a homem e mulher, e você já vai ver algo bastante comum, que é a ordenação feminina. Mulheres que são chamadas de pastoras, mulheres que são líderes de ministério, e nós vemos que isso não é bíblico. Como está escrito em 1 de Timóteo capítulo 2, a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. E por que ela não pode exercer essa autoridade? Por causa do que está escrito aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz isso, que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, ele diz: porque não foi Adão que pecou, mas foi Eva, e influenciou o seu marido para que ele pecasse. Isso faz parte do juízo de Deus em relação à mulher. Ela não poderia mais exercer qualquer tipo de influência no seu marido, porque a sua primeira influência foi negativa.
E agora o Senhor diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Muitas vezes essa expressão talvez possa trazer algum tipo de confusão, mas como nós dizemos aqui na congregação, a Bíblia explica a Bíblia. E nós vamos ver essa mesma expressão um capítulo depois do capítulo 3. No capítulo 4, perceba o que acontece aqui. A partir do versículo 7, amém? Gênesis 4, a partir do versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito; se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Perceba que a mesma expressão que é usada no caso da mulher está sendo usada agora no caso de Caim. O que é que Deus está dizendo no caso de Caim? Olhe, Caim, o desejo carnal vai vir tentar dominar você, mas é você que tem que dominar ele. É como diz a palavra de Deus, que nós precisamos subjugar a nossa carne e não satisfazer a nossa carne. E da mesma forma, nós vemos aqui a posição da mulher. A mulher agora, ela ia ter um forte desejo de influenciar o seu marido nas escolhas, e agora o seu marido é que deveria dominá-lo. Antigamente, meus irmãos, a submissão da mulher era algo harmonioso. A mulher sempre foi criada para ser uma auxiliadora do homem. Só que isso era feito de uma forma harmoniosa. Perceba, quando nós estudamos Gênesis 1 e 2, o que é que está escrito lá? Que tudo que Deus fez era muito bom. Então a mulher e o homem viviam de uma forma harmônica, cada um fazendo a sua função. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje também tem que ser assim. Hoje nós vamos estudar o capítulo de Gênesis em paralelo com o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, e eu vou pedir àquele que puder abrir comigo lá, me acompanhe. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, está escrito da seguinte forma: as mulheres sejam submissas aos próprios maridos como ao Senhor, porque é o marido que é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Perceba, meus irmãos, que agora, com o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo não desce, o Espírito Santo não enche somente a homens, ele enche homens e mulheres. Quando o Espírito Santo enche a homens, os homens se tornam aptos a fazer a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo enche as mulheres se tornam aptas a fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para as mulheres? Que elas sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor. Para que isso não seja feito como que debaixo de um juízo opressor, mas para que isso seja feito de livre vontade. Para que isso seja feito como era feito antes da queda, de uma forma harmoniosa. Deus não cria as coisas imperfeitas. Tudo aquilo que Deus criou foi perfeito. Inclusive o relacionamento marital foi criado de forma perfeita. O casamento, o primeiro casamento foi criado de forma perfeita. O homem e a mulher, eles estavam juntos e eles viviam cheios de harmonia. E é assim que tem que ser hoje. Perceba, meus irmãos, que isso é o que nós temos que buscar. Mas o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 3 é com o que a gente vai ter que lidar. Não vai ser fácil para as mulheres se submeterem aos seus maridos. Não vai ser fácil. Sabe, minha esposa, certa feita, ela foi em uma igreja e ela foi chamada para pregar, e ela me perguntou se ela podia ir. Eu disse: olha, se você for pregar para mulheres, não tem problema algum, pois a gente já aprendeu que mulheres ensinam as mulheres, como está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus esposos. A gente vai ver que as mulheres têm um ministério infantil. As mulheres têm a responsabilidade de cuidar das nossas crianças. Então, diante disso, nós vemos o papel da mulher na igreja. Então, eu disse isso para ela, só que quando ela chegou lá, ela viu que tinha algumas pessoas, alguns homens lá. E ela explicou
que ela não poderia pregar para homens. E isso foi motivo, inclusive, de chacota. As pessoas deram risada dela. E nunca mais ela foi chamada, graças a Deus, a pregar nessa igreja. Então, esse tipo de entendimento bíblico hoje em dia vai produzir muito espanto. Mas como é que pode assim? Quer dizer que a mulher não pode fazer nada na igreja? Meu irmão, o que não falta coisa para as mulheres fazerem na igreja. Tem muita coisa para fazer aqui, tanto para homem quanto para mulher. Mas o que não pode é a mulher querer exercer o papel de homem e o homem de repente fazer o papel da mulher. Isso é desarmonia, isso é fazer as coisas de uma forma desorganizada. E a Bíblia nos ensina que as coisas aqui dentro devem ser feitas com ordem e decência. O que significa ordem e decência? Significa que você tem que fazer as coisas do modo de Deus. Quem determina a ordem das coisas é Deus. Quem determina a ordem das coisas não é o mundo e nem o homem. Por isso, meus irmãos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É o marido que é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. É o que está escrito no livro de Efésios. E muitas vezes as pessoas, e agora quando eu digo as pessoas, são as mulheres, ficam muito chateadas com esse tipo de pregação, com esse tipo de exposição. Eu sei que não é o caso das mulheres aqui, que são todas cheias do Espírito Santo, mas, meus irmãos, quando a palavra de Deus fala algo que nos incomoda, não é a palavra que tem que ser mudada, é a gente que tem que mudar. Se eu olho para aqui, está escrito, olhe, a mulher, ela é governada pelo seu marido. Eu não concordo. Como assim você não concorda? Eu não entendi. É como, por exemplo, lá na paralela está escrito, olha, aqui 80 km por hora. Eu não concordo, vou passar 120. Pode passar, depois vai chegar a multa lá para você. Sabe, ninguém perguntou a sua opinião aqui, nem a minha opinião interessa. O que interessa é a opinião de Deus. E nós estamos aqui para aprender a vontade de Deus e nos submeter a ela. E olha, meus irmãos, eu estou ainda na parte da mulher, e tem muita gente que fica assim, mas quando a gente estuda a parte do homem é pior. Sabe, a responsabilidade do homem é maior, por isso a sua cobrança será maior. Eu vejo de forma bem clara o que está escrito lá em Lucas capítulo 12. Aquele que mais é dado, mais é cobrado. O Senhor, Ele deu uma responsabilidade maior ao homem, e por isso o homem vai ser mais cobrado. Por isso, meus irmãos, mulheres, não queiram fazer papéis de homens. E homens, tomem o verdadeiro lugar de vocês. Nós vamos aprender aqui, meus irmãos, lá em Efésios capítulo 5, que nós não devemos exercer domínio sobre as nossas esposas de uma forma agressiva. Por isso, mais uma vez, aquele que puder, abra lá no capítulo 5 de Efésios. Olha o que está escrito. Versículo 25: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Amém? Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou. Qual é o marido aqui que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja? Você percebeu? Você quer corrigir as suas esposas? Então corrija você primeiro, homem. Eu vejo isso de uma forma bem clara na igreja. Impressionante como a gente enxerga o cisco no olho da pessoa, mas a trave que está no nosso olho a gente não vê nada. Então a gente gosta muito, e quando eu falo a gente, eu estou falando eu mesmo, eu homem. Nós gostamos muito de dizer, a mulher tem que ser submissa, o negócio é assim, viu? Calada, quieta, tá na Bíblia, viu? A gente gosta de oprimir as mulheres dessa forma. E deixa eu lhe dizer, se você está agindo dessa forma, muito provavelmente a sua mulher está indo para o céu e você está indo para o inferno. Porque se a sua mulher está se submetendo a toda a sua grosseria, ela está fazendo a parte dela, mas você não está fazendo a sua. Perceba que a mulher tem que se submeter ao homem, amém? Mas o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? O que foi que Cristo fez para demonstrar o seu amor pela igreja? Esse é o papel do homem em relação às suas esposas. Esse é o papel de nós homens em relação às mulheres aqui na congregação. Sim, nós precisamos corrigir. Sim, nós precisamos exortar. Sim, nós precisamos direcionar. Mas tudo isso tem que ser feito com o amor de Cristo. O amor de Cristo. É assim que a gente tem que buscar fazer as coisas. Perceba que em virtude da queda,
a minha carne e a sua carne vão sempre estar em conflito. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos ajudar a trazer de volta a harmonia que nunca devia ter saído do nosso meio. Nós precisamos aprender a viver de uma forma harmoniosa, de uma forma organizada, decente, mas acima de tudo de uma forma amável. É assim que a gente faz as coisas na igreja. Por isso sim, o desejo será para o teu marido e ele te governará, mas o governo que nós homens exercemos não é um governo opressor, porque nós mesmos só exercendo esse governo aqui na terra porque somos governados pelo Deus do céu. É assim que a gente faz as coisas na igreja. Assim como a mulher está debaixo de uma autoridade masculina, os homens estão debaixo da autoridade de Deus. É assim que as coisas devem ser feitas. Por isso, meus irmãos, temos buscado cada vez mais trazer aqui na igreja uma vida bíblica. Como nós lemos, o irmão Renato leu um texto ontem lá na igreja Formosa Betel, em Atos capítulo 2, e como viviam os primeiros cristãos. Como é que eles viviam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas acima de tudo, eles perseveravam no amor. Perceba que eles não tinham nada como se fosse seu, mas tudo era de todos. E se houvesse necessidade na igreja, aqueles que tinham mais condições vendiam as suas posses e traziam sustento para a igreja. Por quê? Porque existia aquela visão de que nós somos uma família, de que nós precisamos viver de uma forma unida, harmoniosa e amável. E todas essas coisas estão sendo ditas. Eu vou pegar o gancho para dizer, daqui a 8 dias temos o dia D, não falte, amém? Semana que vem, nesse horário, se Deus permitir, nós estaremos aqui celebrando. Por isso, meus irmãos, a mulher tem o seu papel aqui na igreja. Nós precisamos entender que as mulheres precisam estar mais juntas das próprias mulheres. Perceba que existe uma inimizade natural entre as mulheres. E não pode ser assim. Precisa-se existir cada vez mais participação em relação aos cultos das mulheres que são feitas aqui de uma forma, uma vez por mês, no primeiro sábado. Mulheres, estejam aqui nesse culto, é só uma vez por mês. Nós temos a participação na vida das nossas crianças, que serão a próxima geração de crentes. Por isso nós precisamos entender qual é o papel da mulher, para que ela possa desempenhar esse papel da melhor forma. Dito essas coisas, passemos agora ao versículo de número 17. E Adão disse: e agora, meus irmãos, como eu disse para vocês, aquele que mais é dado, mais é cobrado. E Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste, maldita é a terra por tua causa. Sabe, meus irmãos, perceba que o pecado da mulher foi ouvir a serpente e não a Deus. E o pecado de Adão foi ouvir a sua mulher e não a Deus. É por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus coloca da seguinte forma, no Evangelho de Lucas, capítulo 14: se você amar mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos e filhas, seus irmãos e irmãs, e a sua própria vida mais do que a ele, você não é digno dele. Na igreja nós aprendemos uma coisa: com Jesus, ou é tudo, ou não é nada. O nosso Senhor não é um Deus de meio termo. Por isso, meus irmãos, eu fico bastante triste quando as pessoas vêm para a igreja e dizem assim: olha, eu estou vindo para Jesus, mas é porque eu tenho umas coisas ainda para resolver. Como assim? A Bíblia não disse: maldito aquele que coloca a mão no arado e olha para trás? Quando um determinado jovem disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, o Senhor Jesus disse: não. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos, quanto a você, vem e serve. É isso que a Bíblia diz. Não existe meio termo. Ou você está com Deus, ou você não está. Ou você é de Jesus, ou você não é. Não existe essas pessoas que dizem: eu tenho Jesus no meu coração. Não tem não. Porque se Jesus está no seu coração, Jesus também vai determinar a sua ação. Se Jesus está no seu coração, a sua vida vai ser diferente. Essas pessoas que dizem que tem Jesus no coração, mas vivem de uma forma totalmente desregrada, são mentirosas.
Por isso, meus irmãos, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a voz que você está ouvindo. Tome muito cuidado com as más companhias, como está escrito em 1 Coríntios 15:33, porque as más companhias pervertem os bons costumes. Não se sente na roda dos escarnecedores. Não dê ouvido a falsos crentes. Sabe o que é que a Bíblia diz dos falsos crentes? Com esses nem comais. Com aqueles que, dizendo-se irmãos, forem beberrãos, forem prostitutos, avarentos, com esses nem comais. Não tenha nenhum tipo de comunhão com essas pessoas. Por quê? Porque nós somos pessoas facilmente influenciáveis. Nós vimos ontem, estudamos o capítulo 73 do livro de Salmos, que vai falar de um salmo conhecido como o Salmo de Asaf. Asaf era um homem de Deus, mas porque ele começou a olhar a vida do ímpio, ele quase se desviou do caminho do Senhor. Ele só não se desviou porque Deus é um Deus cheio de misericórdia e foi lá e buscou ele de volta. Tome muito cuidado, meus irmãos, com a influência que você tem recebido do mundo, das pessoas e do seu próprio coração. Eu fico muito preocupado quando as pessoas dizem: ai pastor, eu vou fazer uma coisa que meu coração está dizendo para fazer. Olha, eu chego a me arrepio todo. Você está querendo dizer que você vai acreditar naquele que a Bíblia diz que é mentiroso? É isso que você está me dizendo? Olha, eu senti no coração de fazer assim. Meu filho, se você sentiu no seu coração de fazer assim, vai orar mais um bocadinho, sabe? Porque os nossos sentimentos são enganosos. Você vê isso, por exemplo, na adolescência. Quando você tem 15 anos e você se apaixona pela primeira vez, você acha que sem aquela pessoa você morre. E aí a gente está aqui, hoje muitas vezes a gente nem lembra mais dessa pessoa que a gente se apaixonou quando tinha 15 anos de idade. Sabe? Porque os nossos sentimentos são enganosos. Às vezes a gente cria determinados monstros emocionais na nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu achava que eu nunca podia viver longe de determinadas pessoas. E o Senhor me ensinou que a única pessoa que eu não posso estar longe é Ele. Eu não posso nunca me afastar de Deus, mas das pessoas eu posso, e muitas vezes eu devo me afastar delas. Por isso que o Senhor disse: visto que atendesse a voz da tua mulher. E nós vemos, meus irmãos, que a mulher, ela vai exercer muitas vezes um papel maldito na vida do homem. E deixa eu lhe dizer, isso não é culpa da mulher, isso é culpa do homem. Eu vou mostrar um homem de Deus na Bíblia, o nome dele é Jó. Jó era um homem de Deus. E quem está dizendo que ele era um homem de Deus não sou eu. Quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Homem reto e íntegro que se desviava do mal. É Deus que diz isso a respeito de Jó. Mas quando Jó perdeu todos os seus bens, quando todos os seus filhos foram mortos, quando Jó agora estava sofrendo, sabe o que a sua mulher disse? A mulher de Jó deu um conselho maravilhoso para ele. Olha que conselho: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Com uma mulher dessa, você não precisa nem do cão para lhe levar para o inferno, né? Mas perceba que essa mulher de Jó, ela não fez isso porque ela era uma pessoa maldita, por assim dizer. Mas ela fez isso porque ela era mais fraca que Jó. A Bíblia vai dizer que a mulher deve ser tratada como um vaso mais frágil, porque é isso que ela é. Um vaso mais frágil. Nós vamos ver a mesma atitude de Sara na vida de Abraão. Haviam se passado muitos anos e a promessa de Deus na vida de Abraão, que era que ele teria um herdeiro, não se concretizou. Qual é o conselho de Sara? Pega Agar, a minha escrava, dorme com ela, e aí esse vai ser o seu herdeiro. Abraão ouviu a voz da sua mulher, e a gente já sabe o que foi que aconteceu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando os homens permitem ser influenciados pelas suas esposas, a culpa não é das esposas, a culpa é do homem. A responsabilidade é nossa. A gente não vai poder fazer como Adão fez. Não, eu só fiz isso porque minha mulher disse que era bom fazer. Não, meu irmão, não tem essa conversa com a gente não. A responsabilidade é nossa. Eu acho um absurdo, sabe? Quando eu vejo a minha esposa lendo a Bíblia mais do que eu não aceito. Eu acho um absurdo se eu ver a minha esposa orando mais do que eu não aceito. Por quê? Porque a minha responsabilidade é maior do que a dela.
Eu preciso estudar mais que ela, eu preciso orar mais que ela, eu preciso conhecer mais que ela, porque a responsabilidade é minha. E muitos homens têm se escondido e têm aceitado muitas vezes influências externas, achando que naquele dia vão poder se esconder e dizer, mas não foi uma decisão minha, foi dela. Mas a responsabilidade era sua. Era você que devia orar por isso. Era você que devia buscar a Deus por isso. Era você que devia se sacrificar por isso. Como está escrito, como foi que Cristo demonstrou o seu amor pela igreja? Morrendo por ela. Por isso que nós, homens, temos uma responsabilidade muito maior do que as mulheres. E não podemos nos esconder disso. Não podemos. Porque naquele dia nós vamos ter que dar conta daquilo que recebemos. Eu vejo aqui a mesma coisa que está escrito naquela parábola das dracmas. Tem muitos homens que têm pego o talento e têm enterrado. E tem dito, eu vou esconder esse talento, porque quando ele voltar, olha aqui o seu talento, Deus. Não, ele mandou que você multiplicasse ele. Ele mandou que você negociasse com esse talento e que obtivesse mais talentos. Por isso, meus irmãos, que nós venhamos a exercer o papel que o Senhor desempenhou para nós. O Senhor assim determinou que os homens ouvissem a voz de Deus e liderassem o povo de Deus. Que os maridos ouvissem a voz de Deus e liderassem as suas famílias. Essa é a vontade de Deus. E tudo que foge da vontade de Deus é maligno. Mas o Senhor continua, maldita é a terra por tua causa, Adão. A terra agora que era harmoniosa. Sabe, meus irmãos, nós vemos hoje uma coisa chamada cadeia alimentar. Você já viu? A cadeia alimentar. Então nós temos o mosquito. Quem é que come o mosquito? É o sapo que come o mosquito. Vem a cobra e come o sapo. E aí vem outro, vem a águia e come a cobra. E a gente vai vendo a cadeia alimentar. É um matando o outro, meu filho. Você vai para o negócio. Tem um pessoal aqui que vai evangelizar na selva Amazônia, lá na Amazônia. E o pessoal tem que se preparar, né? Porque lá tem um negócio de umas cobras gigantes, né? Chamada anaconda. Diz que tem um tal de umas onças pintadas. E o negócio lá é complicado, mas antigamente não era assim. O homem vivia em harmonia com a natureza e a natureza vivia de forma harmônica com o homem. Mas a terra foi amaldiçoada e a terra que foi feita extremamente organizada agora estava toda desorganizada. A terra que foi feita com ordem e decência agora estava desordenada indecentemente. Por isso que a Bíblia diz, maldito seja a terra. A terra que antes era amiga do homem, agora se torna inimiga do homem. Por isso que nós vemos tantas catástrofes. É por isso que nós, recentemente, teve um alagamento em um país lá do leste europeu, se eu não me engano, e os animais do zoológico fugiram, invadiram as cidades e mataram pessoas. Mas não era assim no começo. As pessoas viviam em harmonia com os bichos. Tem gente hoje em dia, a gente já viu casos de pessoas que criam leões como se fossem gatinhos, e quando eles crescem, né, eles matam as pessoas. As pessoas que muitas vezes dizem que os bichos são mais fiéis do que o homem, essas pessoas não conhecem nada da Bíblia. Eu vejo determinadas coisas nas mídias sociais, as pessoas dizendo, eu confio mais num cachorro do que no ser humano. Eu digo, meu filho, você está depositando a sua confiança em quem não merece. Nem os seres humanos e nem os cachorros merecem a sua confiança, só Deus. Então nós não podemos partir para o erro. Nós precisamos andar no caminho certo. A terra está amaldiçoada por causa do pecado de Adão. E agora vem a disciplina, o juízo de Deus. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Antigamente o homem vivia de uma forma agradável, agora a vida do homem ia ser extremamente desagradável. Por exemplo, aqui nós temos pessoas que passam o dia todo digitando no computador e que com o tempo eles vão desenvolver uma doença chamada LE. As pessoas vão começar a ter problema de coluna. Por quê? Porque o trabalho vai dar dor para você.
Trabalho não vai ser mais motivo de agrado, ainda que o trabalho seja algo muitas vezes que traga felicidade para a vida de algumas pessoas, mas aquilo vai gerar um extremo cansaço. Isso faz parte da maldição. Olha, você vai trabalhar, mas a terra não vai mais facilitar a sua vida. Tudo vai ser feito de uma forma desagradável. Nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas quando o homem cortou o vínculo com Deus, a vontade começou a ser ruim, imperfeita e desagradável para o homem. E ele diz: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Ele diz: agora ela vai produzir espinhos. Agora a terra vai gerar muito mais dificuldades para você, e você vai comer da erva do campo. Perceba, meus irmãos, que antes do dilúvio, a dieta alimentar do homem era vegetariana. A Bíblia apresenta essa realidade. Isso significa que eu e você temos que ser vegetarianos? De jeito nenhum. Se você é vegetariano, né? Boa sorte. Mas que o Senhor te abençoe. Aquele que come, não julgue aquele que não come. E aquele que não come, não julgue aquele que come. Afinal de contas, não é o que entra pela boca que traz impureza para o homem, mas é o que sai dela, porque vem do coração. Mas é importante a gente se ater a determinadas coisas para que a gente conheça melhor a Bíblia, por isso que eu falei isso. Nós vamos ver que a dieta alimentar do homem só é mudada quando Noé sai da arca. E então, a partir daquele momento, é autorizado que o homem coma também os animais, coma carne, por assim dizer. Mas vamos ver, ele diz: olha, você comerás da erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Agora, um homem que havia sido criado à imagem de Deus, e nós aprendemos que o fato do homem ser criado à imagem de Deus não significa que o homem era como Deus. O homem nem era, nem é e nem nunca será como Deus, porque só Deus é Deus. O homem sempre será uma criatura de Deus, mesmo quando nós estivermos glorificados no céu, mesmo quando nós estivermos vivendo na eternidade com o Pai, nós vamos continuar sendo seres que foram criados. Somente Deus é autoexistente. Então, mas quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus, é porque o homem foi criado com sabedoria, o homem foi criado com características do próprio Deus, e uma dessas características é que o homem foi criado para viver eternamente. Quando Deus formou o homem, Adão, da terra, e é engraçado isso, porque a Bíblia diz que Deus tirou Adão da terra, e a palavra terra em hebraico é Ad. Adão significa literalmente terra vermelha, é a mistura da palavra terra com a outra palavra vermelha, é isso que significa o nome Adão. E agora Adão, que foi formado da terra, ia voltar para a terra. Sabe, Deus está querendo mostrar uma coisa para Adão: Adão, você foi enganado pela serpente achando que você poderia ser igual a mim. Mas você não pode. Você tem que ser feliz em exercer o papel que eu designei que você exercesse, porque a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Perceba que orgulho insano muitas pessoas têm de se achar como Deus. Ninguém é como Deus. Esse foi o tropeço de Satanás, esse foi o tropeço dos seres humanos, e de fato tem sido até hoje. Quando muitas pessoas se levantam contra a palavra de Deus, sabe o que essas pessoas estão fazendo? Se autodesignando deuses. Quando a pessoa chega e diz: essa palavra não é a correta, o que é correto é o que eu penso, então você agora virou o seu próprio Deus. É isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, o Deus deles é o próprio ventre. Agostinho vai dizer isso alguns séculos depois: se você escolhe o que você quer acreditar no Evangelho, não é no Evangelho que você acredita, mas é em você mesmo. Aquelas pessoas que pegam a Bíblia e agem como se estivessem no supermercado, Salmo 23 para a viagem, Salmo 91, eu vou comer aqui mesmo, viu? Eu quero levar agora
Sabe, aquela passagem, pedir, dá-se-vos-á, pronto, me dá esse versículo aí. Mas a da renúncia, tomar sua cruz. Não, essa daí eu não quero não, essa daí deixa na prateleira. Sabe, aquela palavrinha inferno deixa no almoxarifado, porque eu não quero nem ver na prateleira. Nós vemos as pessoas agindo desse jeito, escolhendo na Bíblia o que vão crer e determinando o que não vão crer. E isso é uma atitude louca. Loucura isso. Loucura você querer ser como Deus. Só Deus pode, através da sua palavra, determinar o que é certo e errado. Nós não. Por isso que nós somos pó. Nós estamos vivos, meus irmãos. Não é porque o nosso coração está batendo, não é porque existe sangue nas nossas veias. Nós estamos vivos porque o sopro de Deus ainda está enchendo esse corpo. No momento em que a minha alma for tirada do meu corpo, esse corpo aqui não presta para mais nada. Ele pode estar muitas vezes em perfeito estado, ele pode estar harmoniosamente ótimo por dentro, mas no momento em que o Senhor tomar de volta o seu fôlego, esse corpo não presta para mais nada. É assim que o homem foi formado. O homem formou ele do pó e soprou sobre ele o seu espírito, e o homem se tornou alma vivente. Por isso, meus irmãos, que é importante que a gente entenda isso. Do pó foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Diferente desse corpo que nós recebemos, nós vamos receber um novo corpo no céu, e esse corpo sim não vai ser formado da terra, mas vai ser um corpo glorificado, um corpo espiritual, mas não um corpo fantasmagórico, mas um corpo agora feito para toda a eternidade. Mas o juízo de Deus para Adão é que ele voltaria a ser pó. E é isso que a gente vê quando você enterra alguém e daqui a alguns anos você vai lá ver essa pessoa enterrada. Cadê o corpo daquela pessoa? Não existe mais. Por isso, meus irmãos, que tomemos cuidado em nos achar alguma coisa. É impressionante como nós vemos determinadas pessoas que se acham poderosos, ricos, se acham muitas vezes melhores do que outros. Mas essas pessoas vão morrer. E vai acontecer com ele o que aconteceu com o mais indigente da terra. A pessoa mais pobre da terra, ela vai ter o mesmo destino da pessoa mais rica da terra, fisicamente falando. Eles nasceram do pó e do pó eles vão voltar. E deu o nome de Eva à sua mulher. Quem foi que deu o nome de Eva para Eva? Quem foi? Gente, por que foi Adão? Por que não foi Deus? Porque a autoridade sobre a mulher compete ao homem. O que significa dar nome? Significa autoridade. Então, por exemplo, quando a minha filha nasceu, que a gente escolheu o nome dela, por que quem escolheu o nome da minha filha fui eu? Por quê? Porque quem tem autoridade sobre a minha filha é eu e a minha esposa. Da mesma forma, não foi Deus que disse: olha, Adão, o nome da sua mulher vai ser Eva. Não, foi Adão que, exercendo o seu papel de homem, disse: você vai se chamar Eva. Por quê? Porque você vai ser mãe de todos os seres humanos. A palavra Eva em hebraico significa vida. Era através de Eva que viria ao mundo a vida. Se lembram que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perceba que todas as coisas aqui no capítulo 3 que retratam do problema já estão apontando para a solução. Adão já estava dizendo: do seu ventre virá a vida. Embora a maldição de Deus precise se cumprir, embora tantas coisas precisem acontecer, mas a vida virá através do seu ventre. Fez o Senhor Deus, e aqui é maravilhoso, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher que os vestiu. Mais importante do que você estar vestido, sabe, de uma maneira bela, aqui essa manhã significa: você está vestido da justiça de Deus? Muito mais importante do que essa gravata, do que esse terno, é a vestimenta que a minha alma está usando. Sabe, é isso que nós percebemos aqui, um Deus cheio de misericórdia. Meus irmãos, só recapitulando o que nós já estudamos,
o Senhor havia dito para Adão e Eva que no momento que eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Aí eles comeram do fruto e não morreram. Deus podia destruir eles, Deus podia dizer: olha, eu não quero saber mais de vocês, viu? Dei tudo para vocês e é assim que vocês me retribuem. Não quero saber mais de vocês. Não, Deus podia mandar um anjo. Não tem um anjo lá, Gabriel, que dava um monte de mensagem. Olha, Gabriel, vai falar Adão e Eva que eu não quero conta com eles, viu? Mas nós vemos na Bíblia um Deus cheio de misericórdia. E aí Deus vem, anda lá no jardim. O que é que Adão e Eva fazem? Em vez de ir para esse Deus se ajoelhar e dizer: Senhor, a gente pecou, perdoa. Eles se esconderam de Deus. Mas Deus continuou atrás dele: Adão! Oi, cadê você? Ô Senhor, a gente estava nu, a gente se escondeu. E o Senhor podia ter matado Adão e Eva naquele instante, mas não. O Senhor providencia um caminho de volta para eles. Longo, duro, difícil, estreito, mas um caminho. Diz: olha, vocês fizeram bobagem, mas o descendente da mulher pisará um dia na cabeça da serpente. E mesmo diante de tantas coisas, nós vemos Deus preocupado em vestir os seus filhos. Deus vê eles, imagine a cena, vestidos de folha de figueira. Não, aí não dá, não é assim que as coisas são feitas. Eu vou providenciar uma roupa para você. Sabe, meus irmãos, aqui a gente aprende uma coisa: confie em Deus. Deus, ele vai agir de maneira benigna com você, não é porque você merece, porque eu e você não merecemos nada nunca. Deus vai agir de forma benigna porque Ele é bom. É isso que Ele fala lá, por exemplo, em Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 12. Ele diz: olha, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais, que dirá não vestirá vocês? Se Deus alimenta os passarinhos, que dirá vocês, que valem muito mais do que eles, Ele não alimentará vocês. Por isso que Davi escreve no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a confiança que nós temos que ter. Deus, Ele merece toda a nossa confiança. Fez do Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. E aqui, além desse aspecto físico, existe uma realidade espiritual por trás. Não é à toa que muito tempo depois, quando o Evangelho chega, nós aprendemos que precisamos estar não nus, mas revestidos da justiça de Deus em Cristo. Por que não nus? Porque a ideia é que muitas pessoas, quando olham para a Bíblia, elas querem voltar para o paraíso de Adão e Eva. Mas o Senhor diz: não, vocês estão no meio do caminho, vocês não têm que voltar para o começo, vocês têm que seguir em direção ao final. A vontade de Deus é muito melhor do que simplesmente vivermos como Adão e Eva. Não, agora nós viveremos como Jesus no céu. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos veste com a sua justiça. E aqui nós vemos uma coisa: o pecado gera a morte. O pecado gerou a morte de seres, pois afinal de contas, a menos que você me diga que existem animais que foram escalpelados e continuaram vivos, os animais aqui cuja pele foi retirada com certeza morreram. Aqui nós vemos essa ideia de que antes a morte era algo que não existia lá. Não existia nem a morte de homens, Adão e Eva, como também não existia a morte de animais. Eles viviam de forma harmoniosa. Mas agora Adão e Eva têm que conviver com a morte. E eles começam a aprender com a morte desses animais, que se tornaram para eles vestimentas. Pois o salário do pecado é a morte. E eles agora começam a perceber que isso é sério. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas não entendem por que Cristo teve que morrer daquele jeito. Tudo aquilo que Cristo sofreu era para você e para mim. Cristo bebeu algo que nós nunca poderíamos beber, o cálice da ira de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. A Bíblia diz que o Pai agradou moê-lo. Por isso, meus irmãos, nós olhamos para aqui e vemos a justiça de Deus. Como está escrito em Gálatas 3,13, Ele se tornou maldição em nosso lugar. Aqui nós vemos que o Senhor providenciou uma justificação para o seu povo. Por isso, meus irmãos, na Bíblia está escrito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Sabe por que eu e você temos o céu como herança? Porque Deus nos justificou. Ninguém pode ser justificado pelas suas próprias obras. Ninguém vai chegar no céu como algumas pessoas loucas e dizer: olha, Senhor, eu estou chegando porque eu expulsei muitos demônios, eu fiz muitos milagres, eu profetizei muito. O Senhor vai dizer: você não. Esse pessoal que se acha não é aqui no céu, não. Quem vai para o céu é aquelas pessoas que têm certeza que não merecem o céu, mas que foram justificadas por aquele que é o Deus do céu. Por isso, meus irmãos, aqui nós vemos também a justificação providenciada por Deus. Uma justificação não por obras, mas mediante a fé. Para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Versículo 22, já concluindo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Agora, meus irmãos, o homem é expulso do jardim do Éden. Por que ele é expulso do jardim do Éden? Porque ele mesmo não sairia de lá. Quem quer sair de um lugar tão legal? Nós vemos a mesma atitude na igreja. Na igreja existe uma coisa chamada disciplina eclesiástica, ou disciplina da igreja. Nós vemos muitas vezes ela ser exercida. O próprio Senhor Jesus nos ensina ela, se eu não me engano, em Mateus 18. Ele diz o seguinte: olha, se alguém fizer alguma coisa de errada, chama ele, corrige ele entre você e ele. Se ele se arrepender, ganhou o seu irmão. Mas se ele continuar querendo insistir no erro, chama duas testemunhas e tenta mostrar para ele que ele está errado à luz da palavra de Deus, sempre à luz da palavra de Deus. Mas se essa pessoa permanece em erro, você chama toda a congregação e fala com essa pessoa. Se essa pessoa insistir em permanecer no erro, trata ele como um publicano, como um ímpio. Nós vemos o apóstolo Paulo fazer isso em 1 Coríntios capítulo 5. Paulo está expulsando uma pessoa da comunhão na igreja. Por quê? Porque aquela pessoa estava insistindo em manter relações com a mulher do seu pai. E Paulo diz: olha, isso não é feito nem entre os pagãos. Expulsai dentre vós o malfeitor. É o que está escrito no final desse capítulo. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui que essa atitude que Deus teve de preservar a santidade daquele lugar deve ser a mesma atitude que nós cristãos temos que ter aqui na casa de Deus, de preservar a santidade deste lugar. Perceba que essa atitude, ela é sempre feita em última instância. Muitas vezes, quando nós aprendemos sobre disciplina eclesiástica, nós queremos nos tornar justiceiros, e não é esse o nosso papel. A Bíblia vai dizer acerca dos fariseus que eles estavam se esquecendo da misericórdia e da justiça de Deus. O fato de Deus ser misericordioso, de nós sermos misericordiosos, não significa que nós vamos permitir que haja desordem e indecência na casa de Deus. Por isso que em muitos momentos e debaixo de muita oração, nós vamos ter que tomar determinadas atitudes, muitas vezes a exclusão de uma pessoa na nossa convivência. Mas isso não é feito de uma forma abrupta, isso é feito debaixo de muita oração e de muita confirmação da parte de Deus, porque essa é sempre uma atitude muito séria. Mas nós vemos essa atitude no próprio Deus, e nós vemos essa atitude sendo cobrada do próprio Deus nas Escrituras em relação ao seu povo. Devemos preservar a comunhão dos santos santa. Devemos lutar para que a nossa comunhão seja sempre santa. A
Assim como o Senhor lançou fora do jardim do Éden Adão e Eva, nós também precisamos tomar cuidado com aquilo que está acontecendo dentro da casa de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5, aquele que puder. Primeiro de Coríntios 5, a partir do versículo 12. Pois com que direito eu haveria de julgar os de fora? Não julgais os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai de entre vós o malfeitor. Perceba, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está ensinando para a igreja algo que precisa ser feito. Nós precisamos lutar pela santidade deste lugar. Precisamos preservar este lugar. Nós não estamos em busca de encher um estádio de futebol e dizer a minha igreja tem um estádio de futebol. Não. Eu quero dizer que a minha igreja busca ser santa como o nosso Deus é santo. Independentemente da quantidade de pessoas que estão aqui. Nós queremos que este lugar seja conhecido pela santidade e não pela quantidade das pessoas, mas a santidade que as pessoas têm. Por isso, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que Adão e Eva agora haviam perdido a comunhão com Deus. E quando você perde a comunhão com Deus, você não está mais perto de Deus. Por isso que no livro de Apocalipse nós somos ensinados a respeito de uma dura realidade. Muitas pessoas, muitas vezes, me acusam das mais diversas mentiras. E uma dessas mentiras é dizer que muitas vezes eu prego coisas duras que não seriam bíblicas. Sim, a gente prega muitas vezes coisas duras, mas todas elas são bíblicas. E eu peço encarecidamente para vocês que no dia que eu pregar alguma coisa que não seja bíblica, vocês me corrijam. Porque o desejo do meu coração não é satisfazer a minha carne, mas é satisfazer a Deus. E nós só poderemos satisfazer a Deus se nós vivermos e pregarmos a palavra dele com fidelidade. Mas dito essas coisas, é importante que a gente entenda isso. Que este lugar precisa ser preservado. E que eu preciso alertar vocês, quando eu falo eu, o irmão Ricardo, José, que também prega, o irmão João, as pessoas que têm a oportunidade de se expressarem, de passarem da palavra de Deus, o pastor Arthur, as pessoas que têm a oportunidade, elas precisam alertar as pessoas uma realidade que está lá escrita em Apocalipse capítulo 3. É melhor que você seja quente ou que você seja frio. Porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Sabe o que Jesus está dizendo? A gente sabe que ali no livro do Apocalipse ele vai usar muitas vezes de um simbolismo, mas o simbolismo traz a verdade. E o que Jesus estava dizendo: ou você seja crente de verdade, ou você seja desviado. Mas se você for um falso crente aqui dentro da igreja, quem vai lhe expulsar sou eu. O que é um vômito? É uma expulsão de algo que não está fazendo bem ao nosso estômago. E é uma expulsão da pior forma. Por isso que o Senhor está nos alertando. Olha, você precisa ser crente. Ele não está expulsando você dizendo: já que você não está conseguindo ser crente, saia daqui. Ele não está fazendo isso porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Mas Ele está lhe alertando: seja crente. Seja crente. Não viva uma vida cristã morna, porque senão mais cedo ou mais tarde vai acontecer com você o que aconteceu com Demas. E Demas, amando o presente século, nos abandonou e foi para Tessalônica. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer com você o que aconteceu com Judas, que foi até os fariseus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ou você seja quente, ou você seja frio, mas não seja morno. Não seja morno. Não queira estar dentro da igreja de qualquer forma. Não queira estar dentro da igreja da forma de Deus. Talvez você não consiga, mas diga a Deus: eu vou morrer tentando, Senhor. Cada dia que você vem para um culto é um novo dia. Você não está sendo julgado aqui pelo que você fez ontem, ou anteontem, ou hoje de manhã, ou o que você fez no café da manhã. Não, Deus vai lhe cobrar aquilo que Ele está lhe falando agora. A cada momento, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos uma oportunidade de nos arrependermos. E todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Perceba, meus irmãos,
Deus foi até Adão e Eva e eles podiam se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, nos perdoa, a gente pecou. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi assim que fez o publicano, que Jesus conta na parábola. Ele diz: olha, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e orava de si para si mesmo. Eu te dou graça porque eu sou o cara. Mas o publicano não. O publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele foi justificado. Sabe? A mulher pega em flagrante adultério e foi justificada. Vai, minha filha, os outros não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. Cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, que a gente se prostre diante dele em arrependimento sincero e diga para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. E não que a gente endureça nosso serviço e diga: não, esse é o meu jeito de adorar. Se ele não quiser que eu adore desse jeito, problema dele. Não, meu filho, deixa eu lhe dizer, o problema nunca é dele, o problema é sempre nosso. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa: não é Deus que está sendo julgado aqui, sou eu e você. Deus mora no céu e passará a eternidade no céu. A gente mora na terra e pode passar a eternidade no céu ou no inferno. E quem é que lança a gente no inferno ou leva a gente para o céu? Deus. Então eu acho bom você fazer as pazes com Ele. Eu acho bom você entender que quem tem que ser agradado é Ele. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o final desse capítulo aqui nos alerta a isso. E ele expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, toda religião que o homem tentar vai acabar morta. Não funciona a religião. O que funciona é evangelho. A religião é o homem tentando voltar para Deus na sua própria força. Ele disse: não vai não, meu filho. Tem querubins lá aguardando. A gente vai ver essa atitude daqui a alguns capítulos, quando no capítulo 11 do livro de Gênesis a gente estudar a Torre de Babel. O homem começa a construir uma torre e ele diz: a gente vai entrar no céu do nosso jeito. Ele disse: vai nada, meu filho, entra não. Operando Deus, quem impedirá? Será que a criatura pode pelo menos arranhar a Deus? É por isso, meus irmãos, eu quero terminar aqui falando a respeito do preço. Está escrito lá na Bíblia a respeito do preço, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano. O Senhor Jesus disse: olha, você vai me seguir, você tem que fazer os cálculos. E aí ele diz: porque afinal de contas, qual é o homem que vai construir uma casa? Aqui a gente tem muitos construtores. Ele vai construir uma casa, então vamos reformar aqui a igreja. É 50 sacos de cimento, 50 litros de não sei o quê. E a gente faz as contas. Só que, meu irmão, a pessoa que fez esses cálculos, ele não entende nada. É o pastor dizendo, não entende nada de construção. E eu botei um negócio aqui, meu filho, que não deu para ficar nem na metade da construção. E aí quando as pessoas falam assim: opa, ali começou a construir, não terminou, vira motivo de chacota. Ele disse: olha, você vai seguir a Jesus, então faça os cálculos certos. Tem 3 coisas que você precisa colocar no papel: renunciar a tudo. Vai seguir a Jesus? Então nada mais é seu. Sabe essa camisa bonita? Não é sua, é dele. Sabe esse sapato bonito? Não é seu, é dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o dono quiser tomar, quem é o dono? É aquele que está com o revólver na mão. Quando o dono quiser tomar, você diz: não é meu mesmo, pode levar. Então você não tem mais nada, tudo é dele. Então pronto, é só isso? Não, tem a segunda parte: renuncia a sua cruz. Cruz significa vergonha. Então quando você muitas vezes foi envergonhado por causa do Evangelho, quando você muitas vezes passar por situações de aflição, ó, cruz. E finalmente, seguir a Jesus. Você tem que imitar cada comportamento de Jesus. Você tem que buscar reagir para cada acontecimento na sua vida como Jesus reagiria. Então, por exemplo, se uma pessoa desse um tapa na sua cara, meu filho, como Jesus reagiria? Se uma pessoa, sabe, de repente falasse mal de você pelas costas, como Jesus reagiria? Então você tem que fazer esses cálculos e dizer: não, agora eu vou seguir a Ele, porque é isso que eu tenho que fazer. Mas o Senhor Jesus também naquela passagem, Ele encontra outro cálculo, porque
ele estava dizendo, há um preço em me seguir, mas há um preço em não me seguir. E aí ele diz, qual é o general que tem um exército de 10.000 e vê vindo de lá um general mais poderoso, que tem um exército mais forte do que o dele, não vai logo em direção àquele general mais poderoso e faz um tratado de paz? Somos nós. A gente está sendo alertado que o Deus Todo-Poderoso está vindo, e só existe uma forma de ter paz com Ele, através de Cristo. Só através de Cristo nós temos paz com o Pai do céu. Só através de Cristo nós temos paz com Deus. Então, meus irmãos, a gente vai lá e aceita o tratado de paz. Você sabe como é um tratado de paz? De um rei poderoso com um reino inferior. Ele faz uma série de exigências e aquele reino inferior só faz assinar. Por quê? Porque é assim, meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o Senhor apresenta as suas exigências através do Evangelho e nós aceitamos. Essa é a realidade. Não adianta tentar voltar para Deus do meu jeito. Tem querubins lá aguardando, tem uma espada de fogo flamejante, dizendo não dá para voltar de onde a gente saiu. O negócio é agora olhar para frente, como Paulo diz em Filipenses, eu deixo para trás as coisas que passaram e eu estou olhando para o alvo da minha vocação, que é Cristo Jesus. Que nós possamos aprender isso com a queda. O mais importante não é a queda em si, mas é a gente entender quem a gente é. E mais do que isso, a gente entender quem Deus é e o caminho que Ele providenciou para a gente. O cristão, antes de mais nada, ele tem um coração cheio de gratidão. Ele sabe que não merecia nada, mas Deus deu tudo para ele. Sabe, muitas vezes nós nos vemos como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. A gente vive uma vida dura, a gente anda um caminho estreito. E muitas vezes a gente vê determinadas pessoas que aparentemente têm uma vida mais fácil que a nossa. E a gente diz, está vendo, Senhor? O Senhor dá um bezerro cevado para ele e para mim não tem nenhuma... Eu não posso comer bezerro mesmo, né? Mas para mim não tem nem um vermelhinho, rapaz, um peixinho assim grelhado. Senhor, nem um peixe, nem uma tainha, né? Nem uma sardinha, Senhor. E para ele um bezerro cevado. Mas a ideia é a mesma ideia que o Senhor fala naquela parábola. O pai vira para o filho e diz, filho, tudo que é teu, meu, e tudo que é meu, seu. Sabe, meus irmãos, esse é o grande paradoxo da vida cristã. Paradoxos são coisas que aparecem opostas, mas estão juntas. O Senhor Jesus diz, você quer viver? Então você tem que morrer. Você tem que viver como quem não tem nada, sendo que você tem tudo. É isso que a Bíblia nos mostra. É assim que a gente tem que buscar viver do modo de Deus. Porque não adianta a gente tentar voltar e viver as coisas do nosso jeito, porque a gente não vai conseguir. O Senhor fechou esse retorno. E agora nós precisamos andar pelo caminho estreito. E andarmos nesse caminho até o fim. Como? E eu concluo aqui, percorrendo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Vamos orar.